Boa noite. Boa noite. Fala, Débora. Tudo bem? Boa noite, generosa. Manu, que saudade, Manu. Deinha, beijo no seu coração. Brenda, boa noite, Aurora. Boa noite, linda. Fala, Marcos, tudo bem? Boa noite, Viana, Tia Vera, Denise, Cidinha. Boa noite, Kátia. Também, Manu. Saudade de vocês. Boa noite, Aninha. Fala, Marquinhos. Tempo passa, né? Tava pensando aqui, eu já até perdi as contas de quantas lives nós fizemos. Mas se eu não me engano, foram 12, eu acho. 12 lives que a gente já bateu um papo e que a gente já conversou aqui. Boa noite, Rutinha. Boa noite, Lindinha. Boa noite, Gabi. Boa noite, Ana. Então, já acho que, se eu não me engano, já foram umas 12. Boa noite, Elisete, Luzinete, Pati. É um tal de boa noite, né? Então, se eu não me engano, já foram umas 12 lives que nós já conversamos aqui. Não tenho certeza. Mas estava prestando atenção esses dias, né? Já foram 2 meses de confinamento, de quarentena, né? E parece aí que está surgindo uma luz no fim do túnel. Tomara que essa luz se acenda logo, que Papai do Céu, que nosso Pai amado, que Deus permita que os cientistas realmente coloquem isso adiante e que a gente possa colocar um ponto final nessa história, né? Vamos lá então para as perguntas, para a gente poder começar. Já são 6h03, 6h02. Som tá legal, imagem tá bacana. Sorriso Colgate. Ninguém me responde. Eu sei que rola um atraso aí, né? Tranquilo. Que bom. Bacana. Em breve, logo logo a gente vai estar unido novamente de forma presencial, né? A gente vai poder estar unidos novamente. Sorriso show, gostei. Novamente no nosso trabalho, aqui na casa, com certeza. Fala, Cláudio, tá lindo. Então, a gente vai ter que se preparar bastante para esse retorno, mas eu quero que aqueles que não conheçam, que ainda não conheceram a casa, venham até a casa depois disso tudo para a gente poder se conhecer, tá? E aí o que eu queria dizer é que bem provável que as lives continuem, tá? Que eu não faça tanto quanto hoje em dia, 2 por semana, mas que pelo menos uma por mês a gente possa se reunir e bater um papo, que eu acho que vale a pena, tá bom? Então hoje o assunto é luz e sombra. É um assunto que por vezes ele é um tanto quanto complicado. É um assunto que vai deixar a gente pensativo, que a gente fica sem entender muito bem o que é essa questão da luz e da sombra que existe em nós, tá?
Só uma. Boa noite, Vivi. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre essa tal de luz e de sombra, sobre isso tudo, tá? Então, vou fazer a oração. Fatinha já chegou aí, gente. Fatinha já subiu aí faz tempo. Fatinha, tá todo mundo preocupado com você. Então, agora eu vou fazer a oração para a gente sintonizar, vibrar. Tá travando para todo mundo ou só para a Luzinete? Porque, por enquanto, só ela reclamou. Então, vou fazer essa oração para que a gente possa, todos nós, entrarmos nessa mesma vibração, nessa mesma egrégora, nos ligarmos energeticamente para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Tá bom? Então, vou ficar de costas bem rapidinho fazendo a oração. E aí eu queria pedir a vocês que vocês entrassem nessa harmonia dessa oração, se sentissem aqui presentes no SEDES, de frente para esse altar, e que todos juntos pudéssemos fazer essa oração. Tá bom? Vamos lá. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nessa casa de luz e de amor, pedindo a Ti a oportunidade, a luz, o caminho, a direção. Que o Senhor esteja presente sempre em nossos pensamentos, sempre em nossa vida e em nossa caminhada. Que possamos no dia de hoje contar com a Sua presença e com a presença de todos os bons espíritos e que eles possam nos envolver em uma vibração doce, uma vibração de luz, de paz. E que essa vibração nos leve, Pai, em Sua direção. E que em nossos pensamentos possamos encontrar a paz que habita o Senhor. Por isso, Pai amado, pedimos a Ti que permita que os bons espíritos possam estar ao nosso lado, que Rei Congo, esse preto velho amado que dirige essa casa com tanto amor e sabedoria, possa estar ao meu lado, me inspirando e fortalecendo para que possamos conversar sobre a luz e a sombra no dia de hoje. Que o Senhor dê a devida permissão, o amparo, proteção, para que possamos iniciar, dando todos juntos do fundo do coração, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estou de volta. Bacana. Antes da gente então dar continuidade a esse assunto, antes da gente dar essa continuidade, eu queria perguntar como é que foi a live da semana, dessa quinta-feira, né? Que foi a live faz outra rifa. Vou fazer outra rifa. Deixa só virar o mês, eu faço outra rifa. Hoje é que dia mesmo? Hoje é... Então, daqui até o final do mês eu programo uma outra rifa com alguma coisa bem legal para vocês, tá bom? Então, a live da semana passada, a Karine falou aí, foi linda, foi legal, foi incrível a energia, a emoção, os pontos. Eu só tenho a agradecer a vocês porque com certeza, vocês tenham certeza disso, vocês me ajudaram muito. Dia 18, obrigado. Vocês me ajudaram muito, Fatinha, meu filho e todos os médiuns e todos vocês que estavam assistindo, foi incrível, tá? Agradeço muito a vocês. Chorou, Fatinha? Fátima, faz uma coisa, manda um beijo para sua mãe, Marilda. Diz que a gente está aqui, tá? Então foi emocionante, foi bacana. Então hoje a gente precisa dar continuidade a essa energia, a esse bate-papo, levando aos nossos corações, ao coração de todos, uma singela mensagem de amparo, de proteção, para que a gente não se sinta só nesse momento
tão difícil que a gente vem enfrentando, tá? Então hoje nós vamos falar sobre luz e sombra. Não é tão fácil falar disso, mas a gente precisa falar disso. A gente precisa identificar dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada, essa sombra, essa dificuldade, tudo isso que a gente identifica como sombra. A luz e a sombra que a gente vai falar, quando a gente fala, né, de luz e sombra, a primeira coisa que veio à minha mente quando eu falei disso, né, luz e sombra, foi Star Wars. Darth Vader e Luke Skywalker. Foi pensar na luz, na força, naquela briga, né? Mas não é nada disso que a gente vai falar, apesar de ser uma constante briga entre a luz e a sombra, essa briga que vive dentro de nós. Também não vamos falar da Bela e a Fera, que não deixa de ser a luz e a sombra, né? Falando um pouquinho desse desenho, dessa história, né? É bem fácil a gente notar a luz e a sombra, né? A fera, a sombra, a bela, a luz. E é muito legal essa história, porque no desenrolar dela, a gente vê que a luz, no fim, vence. A luz lá no fim venceu, encantou, e aí fez com que a fera, que era um príncipe, se transformasse, quebrasse aquele feitiço. Mas não é de desenho que a gente vai falar, mas era só para dar uma graça e tirar a tensão e a gente poder dar continuidade, seguir com esse assunto, tá? Então, luz e sombra é um assunto que, por vezes, vai nos deixar encucados, sem entender quando somos luz ou sombra. Ficamos incertos do que realmente é isso. Somos nós luz ou sombra? Somos mais um do que o outro? Ou somos absolutamente os dois? Então vamos juntos nessa, vamos caminhar junto nesse bate-papo para a gente poder tentar identificar, entender e compreender o que é isso. Essa foi a ideia que me veio para a gente tentar desmistificar juntos essa questão de luz e sombra, tá? Tem uma passagem, né, na Bíblia que diz o seguinte, e no Evangelho, né? Fala o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tenho certeza de que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí eu fui procurar esmiuçar um pouquinho, está em Mateus 5,13, diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? O que será que ele quis dizer com isso? Ele vem nos dizer que somos o sal. Ele disse para todos nós que cada um de nós é o sal que tempera a terra. Ou seja, nós temperamos, nós damos graça, nós damos sabor, nós damos vida a essa terra que a gente vive. E aí, continuando em Mateus 5,14, ele fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. Percebam que ele não vem dizer que seremos essa luz. Ele não vem dizer que em breve vocês vão ser essa luz. Ele não diz que um dia, quem sabe, talvez, porém, entretanto, cheguem lá e se transformem essa luz. Isso eu achei muito legal, porque ele simplesmente afirma. Ele bate o martelo e diz: vós sois luz.
E há quem duvide disso, de que nós sejamos, de que a gente seja, de que cada um de nós seja essa tal luz. Mas ele afirmou. Ele disse que vocês são a luz do mundo. Portanto, não vamos deixar esse gigante que existe dentro de nós, essa luz, esse amor, essa força adormecida. A gente não pode permitir, de forma alguma, que essa luz e esse amor incandescente que existe dentro de nós se omita e não nos auxilie em nossa caminhada. Que a gente não faça força e que a gente não ande, que não vamos adiante. Então vamos lá. Precisamos ter equilíbrio entre ambos. Precisamos encontrar dentro da nossa vida e dentro da nossa caminhada um equilíbrio entre a luz e a sombra. A sombra que existe dentro de nós nos impede de avançar e seguir em frente. Que sejamos vencedores em qualquer âmbito da vida. Ou seja, essa tal sombra que vive dentro de cada um de nós, ela não vai permitir que a gente siga em frente, que a gente avance esse sinal, que a gente vença. Vocês lembram da parábola do talento, que a gente conversou em algumas lives anteriores? Vocês lembram qual foi o sentimento que impediu que aquele servidor agisse naquele momento? Alguém lembra? Se alguém lembra, fala para mim aí. Vou esperar. Bom, ninguém falou. Ele diz o seguinte: atemorizado, enterrei, isso aí, o medo, atemorizado, enterrei o talento. Com medo, ele enterra o talento. Ou seja, ele permitiu que a sombra dele impedisse ele de ir à frente. Dentro disso, temos outros entendimentos também. Claro, a gente pode esmiuçar essa parábola e a gente vai ver outros entendimentos. Mas agora, nesse momento, a gente precisa entender que a sombra desse sentimento, o medo, impediu que ele avançasse, impediu que ele crescesse, vencesse, fosse adiante, multiplicasse esse talento. Ele pensa o seguinte, né? Um ganhou 5, outro ganhou 4, eu ganhei 1. Pô, se o que ganhou 5 utilizar 2, sobram 3, está no lucro. Se o que ganhou 4 utilizar 2, sobra 2, está no lucro. E eu que tenho 1, se eu utilizar esse 1 e não fizer nada e não souber fazer nada, o que me sobra? Nada. Esse foi o medo dele. Essa foi a insegurança. E aí do medo e da insegurança ele também partiu para uma análise que é a comparação. Ele começou a comparar a capacidade dele com a capacidade dos outros. E a sorte que os outros tiveram em ganhar 5, em ganhar 4 e ele somente 1. Quantas vezes, igualzinho a ele, nós não nos permitimos avançar. Nós não nos permitimos seguir em frente, vencer, porque a sombra que existe dentro de nós diz sempre para a gente: não vai, você não vai conseguir. Desiste. Chega. Isso acontece. Tenho certeza de que cada um de vocês aí já passou por algum evento em sua vida, em algum momento na sua vida, que o seu psicológico, a sua sombra já disse para você: desista. Não estou falando dos amigos, não. Estou falando de você, de nós.
E aí o servidor da parábola do talento, se ele tivesse aproveitado esse dom, tenho certeza que algo incrível haveria acontecido com ele e com sua vida. No entanto, nada. Perdeu. E quantos de nós, já falei, mas vou repetir, quantos de nós não faz isso agora? Nossa mente, exatamente, sabota a gente. Eu não me canso de falar sobre esse ser chamado Chico Xavier. Não me canso de falar. E vamos pensar então o que ele foi na Terra. O que esse ser foi na Terra? Será que ele foi algo contrário de luz? Tenho minhas dúvidas, né? Com certeza ele foi só luz. Com certeza ele foi só amor. Mas por quê? E eu já falei isso em outra oportunidade. Porque ele aproveitou, ele expandiu a sua luz. Ele não permitiu que a sua sombra, porque todos nós temos sombra, ele não permitiu que a sua sombra o sabotasse, o derrotasse, o impedisse de seguir à frente, de seguir adiante e vencer. Mas graças a Deus, né? Ele foi luz o tempo todo, porque ele só trouxe bênçãos, luz, amor, palavras, mensagens, tudo para todos nós. Existiram, claro, alguns momentos em sua caminhada, em sua vida, que a sombra tentou, o tentou. Existe até em um dos seus filmes, né, que se eu não me engano são dois, mas um deles tem um momento, né, que é o início, dois jornalistas vão até ele para tentar entrevistar ele, e nessa entrevista eles fazem de conta que eles são gringos, né, americanos, se eu não me engano, e ele é enganado, lesado. E aí depois ele fica super triste. Mas por que ele foi lesado nesse momento? Porque ele permitiu que a sua sombra, a sombra da vaidade, desse sentimento, tomasse conta dele. E ele seguisse adiante, não entendendo e não conseguindo ouvir o que a espiritualidade trazia para ele. Tá? Então, é possível que ele tenha enfrentado isso, mas ele persistiu na fé, ele persistiu na luz. Mesmo que ele tenha vindo para cá com um único dom, um único talento que Deus deu para ele, o Senhor deu para ele, esse servidor aceitou e seguiu adiante. E aí, tem uma outra questão que fala de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era médico, todo mundo sabe, espírita. Em um determinado momento ele está em sua casa cuidando do seu filho adoentado e batem à sua porta uma mãe desesperada pedindo ajuda porque seu filho estava muito mal. E aí Bezerra de Menezes, entre a cruz e a espada, não sabia o que fazer. Ele percebe que não tinha muito mais o que fazer com o seu filho. Ele pega seu filho, entrega nas mãos de Deus e sai em socorro do outro, do necessitado. Ou seja, nesse momento, ele não permitiu que a sua sombra do medo, do egoísmo, o cobrisse, impedisse ele de andar. Ele foi até aonde tinha que ir e ajudou a quem precisava ser ajudado. Talvez muitos de nós digam o seguinte: mas ele era Chico, mas ele era Bezerra de Menezes. Mas por que não eu? Mas por que não você? Por que não a Camila, a Luzinete? Por que não a Cida, a Thalita? Por que não? Por que não o Celso? Exatamente porque a gente se sabota. Exatamente porque a gente acha que nós somos sempre menores do que os outros.
Porque nós sempre encaramos a nossa vida como inferior à vida dos outros. Eu não sou capaz de ser um Chico. Talvez não nessa encarnação, mas por que não serei? Por que não? Então, precisamos evoluir, caminhar e ser luz, porque cada um de nós não pode, nesse momento, ser e fazer e agir como eles agiram, porque nós achamos que não somos capazes, e aí é a luz, é a sombra, perdão, não dizendo, não permitindo que a gente siga, não permitindo que a gente avance. Eu mesmo posso me citar e me colocar como algum exemplo, não grandioso, lógico, como Chico e Bezerra, mas eu estou aqui fazendo essas lives. Talvez algum de vocês que me assistam podem achar que eu não sou tímido, que eu não tenho vergonha, ou que eu não tenho medo. Claro que eu tenho todos esses sentimentos e claro que eu tenho essa sombra que às vezes me impede de vencer, de caminhar. Muitos diziam para mim, vai ser legal, vai ser bacana, mas a minha sombra dizia para mim, vai nada, fica quietinho aí. Até o momento que eu encarei, estou superando, estou vencendo e estou buscando fazer o melhor que eu posso, dentro do meu limite, dentro do meu caminho. Mas não achem que é fácil. Não achem que seja simples fazer isso, porque não é. Então, não vamos deixar cada um de nós, eu, vocês que estão aqui agora me assistindo, deixar essa sombra dominar a nossa caminhada, a sombra dominar os nossos pensamentos, o medo impedir que a gente siga em frente e vença. Porque se a gente impedir, as coisas não acontecem. Se eu impedir, quem sabe não sou eu amanhã fazendo coisas que Chico fez, outra vida, ou daqui a umas 50 vidas. Mas quem sabe? Por que não? Precisamos ser luz. Seja luz você na sua casa, seja luz você na sua vida, seja luz você no seu trabalho, seja luz aonde quer que você esteja. Aonde quer que a gente esteja, sejamos luz. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm à nossa vida, ao nosso lado e procuram uma palavra de amor e nós somos sombra. E sai fora. Então vamos ser luz aonde quer que seja, em qualquer lugar. A gente não vai ser luz só aqui dentro do terreiro. A gente não pode ser luz só quando veste a roupinha branca. A gente tem que ser luz o tempo inteiro. É isso que Deus quer quando Ele fala lá da parábola do talento, sobre a gente utilizar os talentos que nos foram dados Ele nos deu. Vamos usar esse talento. Quem aqui não é capaz de sorrir? Lindo sorriso, mas é isso. Vamos sorrir o tempo inteiro. Vamos nos olhar no espelho e sorrir para nós, para os outros, para o mundo. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de se entregar. Não vamos permitir que a sombra atormente o nosso pensamento e que não possamos seguir em frente. Por favor. E aí, falando disso tudo, eu estava pensando aqui em um momento, que Jesus estava numa reunião, lá em cima, ele estava numa reunião com os seus ministros, conversando sobre tudo que estava acontecendo no planeta. Já faz tempo essa reunião, tá? Não foi agora não, já faz tempo. E aí,
ele pede opiniões, pede ajuda aos seus ministros, pede entendimento. O que nós podemos fazer? É do vizinho. Ele pede ajuda aos seus ministros, para que a gente possa, para que ele pudesse ter uma maneira de poder auxiliar a todos nós aqui, né? E aí ninguém fala, ou quando fala fica aquele buchicho todo, um ri daqui, um grita dali, um fala terrível, e aí não consegue entrar num consenso. Só que Jesus ouvia bem pra caramba. E aí lá no fundo ele escutou alguém sussurrar alguma coisa, sempre. E aí quando ele ouviu isso, ele falou: espera aí, ouvi alguma coisa aqui. E aí ele foi você que falou, você pode por favor falar? Mas Senhor, eu sou só um estagiário aqui. Mas não tem problema. O que foi que você disse? E aí ele falou: lá embaixo não tem muito jeito não, o pessoal da terra é meio confuso mesmo. Com eles, só desenhando. Né? Só desenhando. E aí Jesus, peraí, boa ideia. Vamos então desenhar para eles. E o que acontece? Vem o Evangelho. E aí o Evangelho traz para a gente ensinamentos, caminho, direção. Eu faço o culto do Evangelho no lar todo domingo. E aí ontem, por exemplo, o culto do Evangelho do lar, ele simplesmente me ensinou e ensina, né, para a gente como educar nossos filhos. Olha que incrível é o Evangelho. Ele realmente, eu ouço muito e me atrevo a repetir essa palavra, é um compêndio psicológico, ele é um compêndio psiquiátrico, onde ele traz informações, caminho, direção, tudo que a gente pode fazer para chegar à luz, ao melhor, para que a gente possa florescer. E aí quando eu falo em florescer, me lembro um pouco da lagarta e da borboleta. Que a lagarta, em um determinado momento, sofre essa metamorfose e se transforma numa borboleta. E é exatamente isso. A partir do caminho chega um momento que ela consegue exaurir, colocar para fora essa luz, essa beleza, tudo isso, se transformando em uma das coisas mais bonitas que existe, que é a borboleta. E se ela não acreditasse, essa lagarta, e ficasse permitindo, se sabotando a sombra dela, dizendo para ela que ela nunca seria luz, nunca teria beleza, que ela nunca poderia voar. Mas ela acreditou, virou, criou asas, voou, e é uma das coisas mais bonitas que existe, que a gente vê aí pelos jardins e pelas matas afora. Ou seja, ela venceu a sua sombra. Vencer a sombra não significa expurgá-la, mas vencer a sombra significa entendê-la, acolher, abraçar e entender os seus pormenores. Isso que é vencer a sombra. Só que o grande problema é que a gente se sabota o tempo inteiro. Não temos que ter raiva, não precisamos ter esse sentimento de raiva somente porque a gente detectou que nós temos talvez dentro da gente uma inveja, uma raiva, um olho grande, um medo. Não. A gente precisa pegar esse sentimento, talvez, e vem cá, minha criança, o que está havendo com você? Quero entender o que está acontecendo para que eu possa mudar, modificar, crescer, caminhar e ser.
E aí, falando de raiva, desses sentimentos, né, de raiva, de inveja, de julgamento, eu me lembro daquela passagem que vem a mulher correndo, fugida, atrás dela muitos homens com pedras nas mãos, e Jesus, observando isso, se volta para eles, né, olhando para eles, e a mulher desesperada porque eles iam apedrejar por causa disso ou daquilo. E aí Jesus poderia naquele momento fazer qualquer coisa. Poderia simplesmente fazer aquelas pedras se transformarem em areia, poeira na mão daqueles homens. Mas não. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas não. Sabe por quê? Porque ele naquele momento ele não queria somente proteger aquela mulher. Ele naquele momento ele não queria somente acolher aquela mulher. Ele queria acolher a todos. E essa foi a ideia dele durante todo o momento que ele esteve aqui na terra, acolher a todos. E aí quando todos chegam ali nervosos com suas pedras na mão, Jesus vira para todos e fala o seguinte: quem nunca tiver pecado, joga essa pedra. Ou seja, naquele momento ele acolhe a todos e mostra para todos eles que cada um deles não deve julgar o defeito do outro, porque eles também são sombra. Que eles também têm sombra. E aí naquele momento todos eles abaixam, largam as suas pedras no chão, viram as costas e vão embora. Mais pensativos, naquele momento Jesus havia plantado dentro deles uma sementinha, que em determinado momento, tenho certeza, viraria luz. Uma grande árvore que viraria luz. Então, vamos nós também parar, interromper o nosso julgamento. Não vamos mais julgar os outros, vamos compreender. Porque a sombra do outro é igual à minha. Então não me cabe julgar a sombra do outro se é mais escura, mais densa, mais feia ou melhor. Nem me cabe nesse momento me colocar inferior a ninguém. Porque somos iguais. Como Jesus falou e eu falei lá em cima, vós sois luz. A luz do mundo. Ele não falou um dia serão, ele falou vocês são a luz. Basta que vocês simplesmente entendam e coloquem isso para fora. Que expurguem, que façam essa luz encandecer. Basta isso. E aí tem uma frasezinha que fala o seguinte, Joana de Ângeles, achei essa frase perfeita. Ela fala o seguinte: o ser consciente não se pune e nem se justifica, apenas se transforma. Vou repetir, hein? O ser consciente não se pune e nem se justifica, apenas se transforma. Ou seja, a gente passa a vida inteira procurando justificar as falhas para os nossos erros, justificar o porquê o outro venceu e você não. Passamos a vida inteira justificando tudo em nossa vida. Passamos a vida inteira nos punindo, dizendo para a gente que nós não somos capazes, dizendo que o outro é, mas que nós não. E assim é a nossa vida. Quer ver quando a gente entra, por exemplo, em um templo umbandista, em uma casa espírita, pela primeira vez, lá na porta vem um senhor com um sorriso, abraçando, seja bem-vindo, é a primeira vez, seja bem-vindo, com muito amor, com muito sorriso, com verdades. E aí isso faz o quê? Que eu, às vezes, compreenda e entenda que, nossa, isso aqui não é um lugar para mim. Ainda não estou pronto para esse mundo. E sabe qual é a diferença do espírita, do umbandista, para aqueles que ainda não são, que estão indo pela primeira vez? É que nós só estamos buscando
a direção. Nós queremos, talvez seja o primeiro passo você ir e vir até aqui. Então, não desista quando vocês chegarem lá e forem totalmente amados. Passando 15 dias, vocês vão ver que é tudo igual. Vai passar 15 dias, a gente vai ver que é todo mundo igual. Não tem jeito. Então, com essa frase de Joana de Ângeles, o ser consciente não se pune nem se justifica, apenas se transforma. Vamos parar então de punir a nossa vida, a nossa mente, o nosso caminho, dizer que não somos capazes, que o outro é perfeito, que o outro é isso, que o outro é aquilo e que nós não temos a mínima condição de vencer. Não vamos deixar essa sombra dominar os nossos pensamentos, sabotar a nossa vida. E vamos parar com essa tal de justificativa, com essa tal de desculpa o tempo inteiro. Eu tenho desculpa para isso, para aquilo e para aquilo outro. Não vamos deixar. Vamos ser mais fortes, mais fiéis. Vamos parar. Vamos acordar o gigante que existe dentro de nós. Porque dentro de cada um de nós existe um gigante. Lembram daquela nanopartícula? Ela é ínfima, minúscula, que a gente não consegue enxergar, mas ela é um gigante que existe dentro de cada um de nós. Então vamos fazer esse gigante acordar. E a gente só vai fazer esse gigante acordar a partir do momento que a gente queira, porque a única pessoa, o único que pode derrotar, impedir que eu vença, não é o meu vizinho, não é o ex, não é o meu patrão, sou eu. Sou eu, porque a minha sombra me derrota a cada dia. A sombra será transformada em luz através da reforma interior que cada um precisa ter consciência e fazer. Reforma íntima, é isso, Aurora? É isso, gente. A gente precisa fazer essa tal reforma, começar essa reforma aqui dentro, tirar uns tijolos, tirar uns sofás que estão a mais, trocar de televisão, diminuir, melhorar os pensamentos. Quem de vocês já se atreveu a pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar a dar uma leitura? Quem de vocês já se atreveu a fazer o culto no lar? Aqueles que já, parabéns, sigam em frente, não desistam. Aqueles que ainda não, vão embora, chegou a hora. A gente pode, a gente deve, a gente precisa fazer para trazer luz para a nossa casa. A gente precisa acender a vela e não colocar no pé para iluminar somente o chão, mas a gente precisa colocar a vela lá no alto, para que ela possa iluminar a tudo e a todos. A gente precisa alçar novos voos, novos caminhos, novos horizontes, mirar em algo que realmente nos traga conforto, luz, amor, paz, verdade, tudo de positivo. Negativo, nós, eu, não. Chega de achar que a gente precisa também amar somente ao próximo, a gente precisa se amar. Jesus Cristo diz amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, se eu não consigo me amar ainda, vou amar ao próximo. E aí quando eu amo ao próximo é com esse amor que eu me amo, que eu me boicoto, que eu me saboto. E aí como é que eu consigo amar o próximo então? A gente precisa confiar em Deus, na gente e seguir em frente, não desistir. Acender essa luz, fazer com que essa luz se expanda, cresça de uma tal forma que a gente não vai conseguir mais parar e seguir em frente o tempo inteiro. E aí, pensando nisso, no assunto de hoje, hoje eu estava no carro, né? E aí tocou uma música. E essa música, ela diz, o seu refrão diz o seguinte: deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas.
Deixa eu querer voar e enfrentar meus problemas. Pedindo, olha só, por favor, eu vou voar. Sai, sombra, sai do meu caminho. Deixa eu querer voar e enfrentar você, enfrentar os meus problemas. Colocar os meus problemas nos seus lugares. Cada um no seu lugar. Entender por que eu sinto isso ou aquilo. E aí, como não poderia ser diferente, para a gente encerrar, vamos colocar essa música para a gente vibrar e entender que a gente pode, deve e vamos. Tá? Vou colocar aqui a música, não está aqui. Tá tocando? Não, né? Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza entre os meus versos. Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Samuel Rosa, de longe te vejo, mas pouco de ti eu sei. Descanse serena e tranquila, que logo o sol já vem. Bobo sou eu, que tão fácil cair na sua. De tantos que já me pediram, eu fiz até o canção pra lua. Todo mundo. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Vamos, Vitor! Agora chega, né? Mirei na lua e acertei as estrelas. Deixa eu querer voar e enfrentar meus problemas. Vamos juntos, gente. Vambora. Chega de sombra, chega de dor, chega de medo, chega de angústia, chega de sofrimento. Chega. A gente pode, a gente deve, a gente vai conseguir. Vamos acordar esse gigante que está dentro de nós. Vamos expulsar de uma certa forma a sombra e deixar que a luz domine ela de uma tal forma que jamais ela volte a aparecer. Não vamos esperar ser luz para começar a agir. Vamos agir, vamos fazer, vamos enfrentar para ser luz. É isso que a lei do progresso quer, que a gente faça para virar luz e não espere ser luz para fazer. Bora, gente. A gente está aqui de mão dada, com força, com fé, com amor, com esperança, unidos com esses daqui de trás, unidos com o Pai Maior, com o nosso Senhor,
e nada vai nos abalar, pois somos mais. Como Jesus disse, nós somos luz. Cada um de vocês que está aí do outro lado é luz. É luz, é luz e é luz. Ele não falou vai ser. Ele disse vocês são. Se nós já somos, é só a gente não deixar que a sombra da prepotência, do orgulho, da vaidade nos domine. Vamos ser luz em todos os lugares, em casa, no trabalho, no terreiro, na assistência, em todos os lugares, dentro do ônibus, em todos os lugares. Sejamos luz o tempo inteiro. Um beijo no coração de cada um de vocês. Foi um prazer, uma alegria imensa, mais uma vez, estar aqui com vocês. E que possamos, mais uma vez, quinta-feira, se Deus quiser, em mais uma live, conversar sobre algo que nos traga mais luz. Que Deus os abençoe, os ampare. E até a próxima, se Deus quiser.